a presença de grandes montanhas nessa região. Então a Ásia tem grandes montanhas. E eu vou te citar aqui regiões, por exemplo, muito montanhosas dentro da Ásia. A região do Himalaia. Não sei se vocês, claro que vocês já ouviram, a gente estudou lá no primeiro bimestre, o Monte Everest, né? Que é a maior montanha do mundo, com mais de 8.800 metros, fica nessa região aí. Então o relevo asiático, né, ele é mais, que eu posso dizer assim, mais montanhosos. Exemplo é o relevo japonês. O relevo japonês, a maioria do território japonês é formado por relevo montanhoso. Já a Europa, professor, como ela se comporta? É planície, ou seja, a nível do mar. O solo europeu ele já muda do solo asiático. Enquanto na Ásia é montanha, na Europa o solo é mais de planície. Eu vou te mostrar isso agora aqui na imagem. Olha só, vou destacar aí a imagem para vocês. Que ao norte, essa região aqui que vocês estão vendo, olha, essa região norte aqui da Eurásia, que é a Europa desse lado e a Ásia desse lado, bem aqui nós temos os Montes Urais, que dividem os dois continentes. Percebam que a Europa para o leste ela não é banhada por nenhum oceano e a Ásia para o oeste também não. Por isso que eles chamam isso aqui de Península Eurásia, da Eurásia, tá beleza? Então olha só, ao norte da Europa e da Ásia, vocês vão perceber a parte mais fria, que é essa parte aqui, olha, a Rússia, aí você pega alguns países nórdicos da Europa, como a Noruega, a Finlândia, a Suécia, né? São países aqui mais ao norte. E aí você vai percebendo o seguinte, essa região cinza que vocês estão identificando dentro do mapa, a cinza mais clara, são regiões com relevo também um pouco mais elevado, porém não tanto quanto essa região mais escura. Então, toda vez que vocês pegarem um mapa que fale sobre a parte física, tem que identificar três coisas dentro desse mapa. Primeiro, a cor cinza. Quando você pega uma cor cinza clara, é porque é uma região também de um relevo elevado, mas não tanto. Ou seja, tem montanha, mas não é tão elevado, ou seja, um planalto mais alto. Quando você pega uma região verde, que nesse caso aqui na Europa, como você está olhando, que é isso, professor? Planície. Ou seja, a nível do mar. Ou seja, uma região mais plana. E quando você pega no mapa uma região mais escura, como você está pegando aqui, ó, são regiões montanhosas. E aqui o destaque dentro dessa região conhecida como a Península da Eurásia, a região do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia, onde está aqui o Everest e outros montes como o K, e vai embora. E aqui você tem da Europa, você tem os Alpes franceses, você tem os Montes Urais aqui na divisão da Europa com a Ásia, né, na Rússia, e o Monte Branco e outros montes que a gente vai identificar aqui daqui a pouco. Tá? Vamos só passar aí. Para finalizar a aula de hoje, a gente falando de hidrografia, a gente vai apresentar aqui para vocês, estou aqui apresentando para vocês as principais bacias hidrográficas da Eurásia. O que são bacias hidrográficas? São grandes reservatórios de água, tá? Então você olha aqui, nós temos 13 grandes reservatórios de água nessa região da Península da Eurásia. São essas 13 aí, tá? Que vai do número 1 até o número 13, da cor amarelinha até o mais escuro. A bacia, né, do Rio Amarelo, né, que é o número 1, bem aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, tá? Ali na China. Aí você tem a bacia do rio Amur, a bacia do rio Danúbio, aqui na Europa, e assim vai. Então essas são as 13 regiões hidrográficas com maior potencial reservatório de água doce dessa região aí. Então nós temos, se cair na sua prova, quantas bacias hidrográficas nós temos na região da Eurásia? Professor, 13. 13. Qual a maior? Aí você olha para o mapa. Você vai verificar pelo volume dessas que eu posso dizer, dessas regiões aí. Então, destaque ali a número 7, tá? Que é a bacia do rio Obi, tá? Aqui, nessa região. Olha só, grande concentração de água. Você destaca o número 11, que é a bacia do rio Yenisei, tá? Ali para o território russo também, tá bom?
Tranquilo? Você destaca também a bacia de número 5, que é a bacia do rio Lena. Claro que você tem assim algumas bacias muito importantes, principalmente para essa questão hidrográfica na Europa. A bacia do rio Volga, que é aí o número 9, de verdezinho, que aparece mais aqui. Aí você tem o rio Danúbio, o rio Reno, né, na região francesa, que é o rio Reno, é o principal rio da França, né? E aqui a bacia do rio Tigres e Eufrates, na região do Oriente Médio, tá? Que a gente vai falar lá para frente um pouquinho dessa importância dessa bacia hidrográfica. Inclusive, muitos já dizem aí, cientistas, que essa bacia vai trazer guerras para o futuro, tá beleza? Então, pessoal, a gente aqui nesse primeiro momento, a gente finaliza, e eu quero te mostrar aqui, te passar outras informações, tá? Aqui no... Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Quero te mostrar aqui. Olha só. Estou trazendo aqui para vocês em primeira mão outras informações de outras fontes, tá? Então está trazendo aqui para vocês um pouquinho rapidamente, só um release aqui da Ásia, físico. Não esqueçam que eu te falei. A parte cinza que aparece aí no teu mapa é a parte de montanhas. A mais escura dentro desse cinza é onde a montanha é mais elevada. E a parte verde que você está olhando para dentro do mapa da Ásia é a parte de planície, ou seja, é a parte onde é mais plana dentro do continente. Vocês vão perceber que assim há quase que um equilíbrio, mas não. A parte montanhosa, como a região da Mongólia, você percebe aqui a região do Tibete, onde está a cordilheira do Himalaia. Você vai aqui, percebe toda essa região montanhosa aqui dentro do continente asiático, né? Então é uma região bem montanhosa. Vamos continuar, olha aqui, alguns dados do continente asiático, tá? Primeiro dado, a Ásia é o maior, né, dos continentes. Você já sabe o conteúdo do nosso primeiro bimestre, né? Tem 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia possui 50 países, o mais populoso é a China. Depois você tem a Índia, em seguida você tem o Paquistão, essa região também aí, tá? Você tem também na questão da Ásia a Indonésia. Na verdade a Indonésia é um país gigantesco, tá? E aí você destaca também aí, é o continente com maior densidade demográfica do planeta. São aproximadamente 70 habitantes por quilômetro quadrado. O país é um continente realmente muito grande. São aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes. Que você já sabe, é aqui que eu quero destacar para você, que desses 4,5 bilhões de habitantes, destaque aqui dentro do continente asiático. A China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Destaque para a Índia com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Depois nós temos aqui a Indonésia, com uma população gigantesca, ultrapassando ali a marca dos 280 milhões de habitantes aproximadamente. A Indonésia é um país, na verdade, um dos maiores países do mundo, né? Aí depois nós temos o destaque para o Paquistão e depois o Japão. Tá legal? Então assim, destaque também, 30% das terras imersas do planeta encontram-se nesse continente. E destaque também ali que o continente ele separa da África por oceano, canal de Suez e o Mar Vermelho. Tranquilo? Vamos passando aí. Aí nós temos uma imagem da Eurásia, como eu destaquei para vocês ainda há pouco. Nós temos aqui do lado esquerdo do teu vídeo, nós temos a Europa, destaque aqui, ó. E para cá, para o lado direito, nós temos a Ásia. Essa aqui é a chamada Eurásia, que é a península, tá? Formando 50 países europeus e nós temos 50 países asiáticos. Aqui são 100 países que já compõem aí toda essa região, tá bom? Passando aí, nós temos aqui a Eurásia política, destaque territorial, não esquecendo, aqui cada um com as suas devidas bandeiras, tá bom, pessoal? Destaque aqui para a Rússia, que é o maior território do mundo. Destaque também para o grande território chinês, que está entre os 5 maiores do planeta. Rússia,
Canadá, né, são os 2 maiores territórios do mundo. Aí nós temos aí China, Estados Unidos e Brasil, compõem os 5 países com as maiores dimensões do planeta, tá? Aí você tem aqui a região do Oriente Médio e os países que compõem aí a Europa. Tranquilo? Passando aí. Aí nós temos a Europa física. Professor, qual é a diferença do solo asiático para o solo europeu? Tá aqui a diferença, pessoal. Se você for ver a imagem, você puxa daqui a pouco no vídeo a imagem da Ásia, você vai perceber que é mais escura. Então o solo asiático ele é bem montanhoso. Aí quando você vai puxar, por exemplo, a imagem agora que você está visualizando da Europa, você vai ver que a maioria do território europeu ele é formado por áreas de planície. É verdezinha, ou seja, são áreas mais planas, nível do mar. Claro, mas com algum destaque dentro da Europa. Por exemplo, a região do Cáucaso, onde tem o Monte Elbrus, né, que é um dos maiores montes do mundo, com 5.633 metros. Visualizar aquele para vocês. Tá aqui, ó. Monte Elbrus nessa regiãozinha aqui, tá? Aí você destaca aqui também. Nós temos o Monte Branco, tá? Destaque também. Aqui, ó, nessa região, os Alpes franceses, não esqueçam disso. E os Pirineus, aqui com mais de 3.000 metros de altitude. E aqui em cima a Península da Escandinávia. Então, olha, são regiões bem montanhosas. Então, essas regiões mais escuras aqui são as mais montanhosas dentro do continente europeu. Destaque para a região do Cáucaso, o Monte Elbrus, o maior monte da Europa, tá? E aí, assim, algumas características físicas que eu vou finalizar aí com a nossa aula de hoje, tá? A Europa é um continente situado em 3 hemisférios distintos. O setentrional, mais ao norte, que você sabe. O ocidental, que está mais à sua esquerda, e o oriental, que está à sua direita. Não esqueça que a Europa é dividida em Europa ocidental e oriental. A Europa ocidental, na nossa aula lá do primeiro bimestre, não esqueça disso. A Europa ocidental é a parte mais desenvolvida da Europa, que fica para o lado esquerdo, né? Onde está Alemanha, França, Espanha, Portugal. Já a Europa oriental, que é conhecida como leste europeu, é a parte mais pobre da Europa. Guerras civis, são países assim que passaram por anos vivendo algumas guerras civis, né? Que é o caso, por exemplo, da Croácia, da Bósnia e outros países aí. Tranquilo? E aí eu finalizo ali também citando que é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor, tá? Outra informação para ti, tá? A Europa ela é o segundo menor. Professor, e qual é o menor? A Oceania, né? Em tamanho. O continente ele é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Negro. E ao oeste, que é a tua esquerda, pelo Oceano Atlântico, que banha o Brasil. Tá bom? Então, a Europa aí faz fronteira de oceano com o Brasil. E a leste, o Mar Cáspio. A Europa também é conhecida como o Velho Mundo. Não esqueçam, o Velho Mundo, porque foi, na verdade, o berço da cultura ocidental, o continente onde partiu as grandes missões, as grandes expedições, as grandes navegações com relação aos demais continentes. Tá bom? Com relação à hidrografia, eu quero destacar aí rapidamente alguns rios muito importantes dentro da Europa. O rio Danúbio, o rio Reno, o Volga, o Sena, o Elba, o Tejo e outros rios, né? Claro, tá faltando aí alguns rios que a gente vai pontuar. O Tâmesa, por exemplo, lá na Inglaterra, a gente vai pontuar na próxima aula. E aí cito também alguns tipos de vegetações muito importantes dentro da Europa. A tundra, que ela é típica de clima frio, fica mais ao norte, alguns países como na Noruega, eu vou mostrar isso para você na próxima aula. A floresta boreal, floresta temperada, estepes e as vegetações mediterrâneas, que já são de clima um pouquinho mais quente. Apesar que a Europa, a maioria do clima é frio. A gente vai citar isso. Aí aqui, o relevo europeu predominantemente é baixo. Foi coisa que eu falei ainda há pouco, quando eu visualizei. Vocês querem voltar lá, por favor, na imagem da Europa. Só voltar um pouquinho a imagem da Europa. Aqui, tá? Aqui, olha, quando fala que o relevo é predominantemente baixo. Olha o que eu estou falando, é região toda de verde, esverdeada aqui dentro do mapa.
Então, realmente tem lógica. Vamos avançando. Tá? E ele cita ali, claro, algumas formações, algumas exceções montanhosas. Região de Escandinávia, os Alpes Escandinavos, como eu citei anteriormente, lá ao norte da Europa, né? Eu cito também algumas regiões como os Montes Urais, que faz fronteira da Europa com a Ásia, ali na região da Rússia, né? Ele cita também aqui o centro-sul da região da Itália e da Grécia. Destaca para a Itália 2 grandes vulcões, o Vesúvio e o Etna, que a gente vai comentar também em aulas futuras, tá beleza? Isso aí. Vamos passando, adiantando. Aqui é a Oceania, a gente já pediu para vocês destacarem lá ainda há pouco. Quero aqui só praticamente finalizar, né, essa região da Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Destaque também para essas regiões que é a Micronésia, Melanésia, a Polinésia. A gente já comentou aqui. E olhem as ilhas que compõem essa região, né? São emaranhados de ilhas mesmo, belíssimo, né? Que sobrevivem hoje praticamente da questão do turismo bacana, tá? Aí eu quero finalizar praticamente, né, nosso último slide falando um pouquinho do White Island, que é esse vulcão. Ele entrou em erupção no início desse ano, né? Ele fica na Nova Zelândia. E ali criou um momento de tensão e terror nessa região. A Nova Zelândia, como eu falei para vocês, na verdade é um país, né, de origem vulcânica, que tem o seu solo praticamente todo de origem vulcânica, né? Então o White Island é um dos vulcões ativos mais perigosos do mundo. Inclusive chegou até a matar pessoas, se não me engano foram 6 pessoas mortas nesse incidente que ocorreu agora no início do ano. Beleza? Vamos voltar lá desde o início, lá do primeiro slide. A gente está finalizando aqui. Pode voltar. Vamos voltar. Pode voltando. Tá? Aqui. Pessoal, seguinte. Eu quero agradecer a vocês. Essa aqui é a nossa primeira aula do segundo bimestre, né? Eu fico muito grato. Peço desculpa, porque eu sei que a gente está pelo tempo. Mas qualquer dúvida que os senhores tenham, encaminhe para nossas coordenadoras, tá? A gente vai ter esse encontro semanal. A gente hoje deu uma adiantada bem legal hoje aí. A gente foi até a página 8 do livro, de 1 até a página 8, né? Então eu peço que vocês façam essas leituras, grifem os tópicos e vão fazendo as atividades, tá beleza? Eu estou criando uma forma para a gente tentar ver se a gente faz um aulão, todo mundo junto, tá? Eu estou verificando, se não me engano, tem uma plataforma digital que ela faz isso, todo mundo junto ali no aulão, e quem tiver suas dúvidas vai tirando e a gente vai fazendo. Talvez a gente crie esse mecanismo ao vivo também pelo YouTube no meu canal. Me sigam no canal lá no YouTube, Professor Max Santos Amapá P. Deixe seu like lá, me sigam no canal, a gente possivelmente vai fazer essa aula ao vivo. A gente vai fazer a segunda aula possivelmente ao vivo. E aí lá criam um bate-papo, vocês podem criar perguntas, vai ficar um negócio bem show, bem bacana mesmo. Tá legal? Então eu agradeço, tá? E até a próxima semana. Um abraço.